Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bom? Seja bem-vindo à disciplina de ramos do cooperativismo. Eu sou a professora Denise Tontiucci e acompanhando essa disciplina está aqui comigo o professor Anderson. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui novamente com você, Denise, e com vocês, alunos. Nessa segunda aula nós vamos falar sobre especificidades do cooperativismo brasileiro, participações relativas do cooperativismo brasileiro e vamos falar também de mais 3 ramos. Na semana passada falamos que tínhamos 13 ramos, vamos falar sobre o ramo de educacional, especial e de infraestrutura. São ramos muito interessantes, né? E muito importantes para o nosso estado, então bastante atenção. Essa aula de hoje a gente vai ter esses objetivos de descrever essas especificidades de como as cooperativas podem atuar no Brasil. Vamos identificar um pouco os ramos de maior participação na economia brasileira e conhecer os ramos educacional, especial e de infraestrutura. Primeiro, para falar um pouquinho das especificidades, a gente conhece um pouquinho das leis. Tá? Essas especificidades surgiram de algumas normas que existem só no Brasil e por isso a gente tem que conhecer um pouquinho esse novo ordenamento que vai dar características para o nosso cooperativismo brasileiro. No slide a gente vê que as principais especificidades que distinguem as sociedades cooperativas das demais sociedades, ou seja, as empresas comuns, estão descritas na lei número 5.764. E essa lei é uma lei bem antiguinha, uma lei de 1971. No seu artigo 4º, a gente vê que essas são as principais características para uma cooperativa no Brasil. Vamos ler uma a uma e comentar. A primeira é a questão da adesão voluntária com um número ilimitado de associados. Adesão limitada significa que você pode entrar numa cooperativa por vontade. Você não pode ser obrigado a entrar numa cooperativa. Não pode ter uma cláusula que, sim, aqui nessa empresa só trabalham pessoas que estão ligadas àquela cooperativa. A gente só contrata aqui gente daquela cooperativa. Isso seria uma imposição. Não é esse o caso. Cooperativas existem com adesão voluntária. Você entra na cooperativa se você achar que assim deve, se você julgar que assim é prudente. Então depende da vontade do cooperado. Além disso, não existe um número máximo. Por isso que se fala que o número de cooperados é ilimitado. Quer comentar, professor? Uma observação importante, professora Denise, é que não existe um número ilimitado de associados, mas existe um número mínimo que nós vimos na aula passada que para compor a cooperativa precisa ter pelo menos 20 pessoas. 20 cooperados, perdão. Muito bem observado. Então tem um número mínimo de 20 e o máximo é ilimitado. Muito bem observado. Vamos falar das outras características. A número 2 fala que a variabilidade do capital social, representados por cotas partes. Capital social é um termo que a gente usa na contabilidade para dizer o capital que funda a empresa, aquele capital que faz parte da sociedade. Quando a gente tem um capital social, esse capital não pertence mais à pessoa privada. Por exemplo, se eu e o professor Anderson vamos montar uma empresa, a gente junta um capital social, esse capital não é mais nosso, ele é dessa terceira figura que é a personalidade jurídica, que é a empresa. Então, ele deixa de pertencer dos privados, ou seja, das pessoas, e passa a fazer parte do capital da empresa. Então, a gente fala assim que o capital social ele pode ser variável, variabilidade. A gente pode ter algumas cooperativas que têm um capital social bastante reduzido, seus sócios entram com uma participação de R$100, 200, 300, ou a gente pode ter algumas cooperativas que têm um capital muito mais volumoso e que seus sócios vão entrar com uma cota-parte bem maior. O que nos leva a conhecer essa segunda expressão, cota-parte. O que significa cota-parte? Cota-parte é o termo que a gente dá aqui no cooperativismo para a parte financeira que cada cooperado vai integralizar ou integrar ou colocar na mão da cooperativa. Normalmente, cada cooperativa tem um valor fixo de qual é o mínimo que seu sócio deve integralizar. Muitas vezes esse valor é parcelado. Por exemplo, se você vai entrar num novo cooperativa de crédito, que é uma modalidade de banco, você abre uma conta e aí todo mês você integraliza um valor, por exemplo, R$50, até
o valor total da sua cota-parte, que pode ser, por exemplo, de R$1.000 ou R$2.000. E você vai integralizando aos poucos até chegar ao total da sua cota-parte. Então, aqui nós vimos que o capital social, que é o capital da cooperativa, no caso, é variável. Pode existir cooperativas com mais capital, cooperativa com menos. A própria cooperativa ela pode começar com uma quantidade de capital social e ir crescendo ao longo do tempo. E a cota-parte, que é a parte que cada sócio, ou no caso, cada cooperado coloca na empresa, ela vai ser individualizada e também variável. Só uma observação também interessante é que como o número de cooperados ele é ilimitado, o capital social vai sendo alterado em todo momento. Cada vez que entra uma pessoa, você tem uma integralização nova no capital social, né? Por isso ele é variável. Ótimo. Vamos continuar nas características. Vamos falar da característica número 3. E a gente vê que existe a inacessibilidade das cotas-partes do capital a terceiros. Cotas-partes, então, a gente viu que é essa parte financeira que cada sócio, no caso cooperado, integraliza na empresa, no caso a cooperativa. Então, a cota-parte do capital, ela é inacessível para terceiros. Quando a gente fala assim de terceiros aqui, a gente quer dizer alguém que não seja cooperativa e nem seja cooperado. Podem ser fornecedores, podem ser servidores, né, funcionários. São pessoas que são ligadas à cooperativa de alguma forma, mas que não são exatamente o cooperado ou a cooperativa. A gente viu aqui que a cota-parte é inacessível. Isso significa que não é possível a gente fazer pagamentos com essa cota-parte. Não é possível que a gente tenha uma execução, por exemplo, na justiça para fazer um pagamento judicial com essa cota-parte. Por exemplo, se a gente faz uma cooperativa educacional, vamos montar uma escola. Cada pessoa entra com um valor de capital que para a gente conseguir alugar um lugar físico da escola, comprar as cadeiras, algum material. Então, cada pessoa vai entrar aí com R$500. Isso é a cota-parte. É como se fosse um fundo de capital que vai estar manifestado em coisas físicas. Essa cota-parte, depois de um certo tempo, a gente consegue perceber ela na forma de capital, na medida que a empresa forma caixa, a gente tem parte dessa cota-parte em dinheiro líquido, como dinheiro mesmo depositado no banco. No entanto, por ser cota-parte, mesmo que a nossa escola seja processada por alguém, ela não vai poder acessar esse valor. O terceiro não vai poder tirar esse valor, porque essa é a parte de fundação da nossa cooperativa. Entende-se aqui que se a gente deixar terceiros acessar esse valor, se ele ficar suscetível para cobrança de dívida, a gente deixa a nossa cooperativa muito vulnerável. Isso aqui é um mecanismo de proteção da cooperativa que garante, então, que o seu capital vai estar mais protegido para que a gente consiga, assim, dar manutenção e continuidade para a cooperativa. É muito interessante. Podemos falar também da quarta característica que está aqui disponível no nosso slide. A quarta característica que está ali dentro daquela lei 5.764, que fala o retorno das sobras líquidas do exercício proporcionalmente às operações realizadas pelo associado. Nós já falamos na aula passada o que são essas sobras. Essas sobras é o resultado financeiro quando positivo. Nós explicamos por que são chamadas de sobras. São chamadas de sobra porque toda vez que o cooperado faz atividades com a cooperativa, por exemplo, numa cooperativa educacional, ele coloca o seu filho para estudar na escola, ele paga uma mensalidade para a cooperativa. Ou o exemplo que eu usei na aula passada, na torrefação de café, você vai torrar o café, deixa a saca lá e paga um valor para torrar cada saca. Toda vez que existe essa utilização de serviços com a cooperativa, é feito o pagamento de uma taxa. Essa taxa deve ser o suficiente para cobrir os custos da cooperativa e não mais do que isso. Quando a gente tem um resultado positivo no final do ano, pagou todas as contas anuais da cooperativa e ainda assim sobrou receita, sobrou dinheiro em caixa, a gente percebe que foi cobrado alguma coisa a mais do cooperado. O valor que foi cobrado pela taxa de utilização foi suficiente para cobrir todos os custos e ainda foi superior, porque resultou uma sobra no final do ano. Por isso nós chamamos sobra, por isso que não é lucro, é uma sobra. E essa sobra deve retornar para o cooperado. Aqui na legislação está previsto como será feito esse retorno. O retorno aqui, a gente pode ver no slide, é proporcionalmente
as operações realizadas pelo associado. Então, se a gente está falando de uma torrefação de café, quanto mais sacas você deixou ali para torrar, mais é o volume que você vai acessar de sobras. Se a gente está falando de uma cooperativa educacional, se você tem um filho, você vai acessar um valor dessas sobras. Se você tem 2, 3, 4 filhos, o valor de sobras que você vai acessar é proporcionalmente maior. A ideia aqui é um pouquinho diferente do que a gente tinha discutido na Assembleia. Lembra que a gente falou? A Assembleia é esse órgão máximo da cooperativa, onde cada cooperado tem direito a um voto. Aqui é diferente, não é essa proporção idêntica de peso. O peso está ligado ao número de transações que o cooperado faz com a cooperativa. Ficou alguma dúvida? Gente, esse é o primeiro conteúdo que a gente vai trabalhar, a questão das especificidades do cooperativismo no Brasil. Se ficou qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Nós estamos disponíveis no chat e no WhatsApp. O professor Anderson está aguardando, né, para ver os comentários. Sim, sim. Eu queria só fazer um comentário com relação a essas sobras, Denise, que elas são mais comuns até de acontecerem na cooperativa de crédito, né? Sim. Porque lida com valores financeiros no tempo e o dinheiro vai sendo corrigido, né? E aí acaba tendo uma sobra inteira. É verdade, é muito comum nas cooperativas de crédito a gente ter esse resultado financeiro, essa sobra no final do ano. Vamos falar um pouquinho mais de outras especificidades. A nossa lista vai até o número 8. Então, a especificidade número 5 é: as sobras só terão outro destino se for discutido e votado em Assembleia Geral. No caso de necessidade do uso das sobras em outras despesas, para algum benefício coletivo. Por exemplo, parte das sobras pode ser novamente desintegralizada como uma forma de aumentar a cota-parte de cada cooperado. Quando a gente vê, sobrou um valor e com esse valor a gente pode comprar uma máquina ou comprar um equipamento. Se os sócios votarem, os cooperados levantam a mão na assembleia, votam, e com esse voto eles podem decidir fazer uma aquisição, fazer uma transformação dentro da cooperativa. Isso vai se transformar numa nova cota-parte, um acréscimo no valor da cota-parte. E aí a gente vai ter então um aumento do capital social da cooperativa, mas isso só pode acontecer se a Assembleia autorizar. Né? O nosso Conselho Fiscal, o Conselho Administrativo não podem permitir que isso seja feito sem a autorização da Assembleia. Continuando as características, a gente fala aqui: o quórum para o funcionamento e deliberação da Assembleia Geral é baseado no número de associados e não no capital. Essa questão do quórum é o número mínimo de pessoas para votação, o número de pessoas para votação. Às vezes a gente tem alguns associados que já integralizaram o seu capital, já pagaram todo o valor da cota-parte, esse valor já está em dinheiro na cooperativa. Enquanto ao mesmo tempo a gente tem outros cooperados que talvez não integralizaram esse valor, não colocaram todo o valor em dinheiro, ainda estão pagando aos poucos. Apesar de que no futuro eles vão ter uma cota-parte igual, no momento ainda tem essa diferenciação de qual valor de capital cada sócio está integralizado na cooperativa. O que esse princípio está falando para a gente é que, independente do valor financeiro que cada cooperado tem na nossa cooperativa, o voto é contado por associado, por cooperado, por pessoa. E a gente não vai considerar essa questão financeira na hora de votos na Assembleia. É importante aqui fazer uma desassociação. Para a divisão de sobras, o volume de transações com a cooperativa sim é importante e a distribuição de sobras será proporcional. Já para a questão de votação da Assembleia, cada cooperado tem direito ao mesmo peso, o mesmo voto. Continuando, a gente vê aqui na nossa característica número 7, que é a respeito dos fundos de reserva e da assistência técnica, educacional e social, não podem ser divididos nem mexidos. Na aula passada nós começamos que existem dois fundos de reservas, um que deve ser composto por 5% das sobras e outro por 10% das sobras, e esses são os fundos de reserva técnica e os fundos de reserva educacional. Reserva técnica 10% das sobras, educacional 5%. Esses fundos obrigatoriamente têm que ser compostos, não é opcional, a gente não vota, esse ano a gente vai fazer o fundo de reserva. Não pode votar esse tipo de decisão, essa decisão é prevista em lei, é uma obrigatoriedade da cooperativa cumprir. Continuando, por fim, a cooperativa ela pode ter vários temas, ela pode estar ligada a um trabalho, a uma profissão, ela pode estar ligada a uma região, a um tipo de atividade, mas ela não pode estar ligada a nenhum tipo de política
Não pode ser de esquerda, de direita, de um partido ou de outro. Ela tem que ser bastante neutra politicamente, tem que aceitar pessoas de esquerda, de direita, de todos os partidos que existem no Brasil. Também, como está escrito no slide, ela não pode ter ligação religiosa, não existe cooperativa de religião, não pode estar ligada a uma questão racial nem social. Eu faço parte do movimento feminista, não posso fazer uma cooperativa do movimento feminista. O movimento do orgulho negro, identidade negra, não pode fazer uma cooperativa com essa proposta de identidade. Existem outros mecanismos que a gente pode recorrer, é possível fazer assim, uma associação e outras personalidades jurídicas. No entanto, quando a gente fala de cooperativa, o interesse aqui é econômico. Por isso, a gente não pode dividir as pessoas por questões políticas, religiosas, sociais ou raciais. Essas questões não entram dentro desse debate, porque aqui a questão é trabalhar economicamente junto, buscando que todo mundo tenha um resultado financeiro melhor. Tudo bem? Vamos passar para um conteúdo um pouquinho mais específico? Vamos falar, então, sobre a constante formação e capacitação dos associados. Essa é uma questão de fundamental importância para a permanente evolução do setor e das pessoas vinculadas à cooperativa. É uma questão que diferencia o cooperativismo. Lembra que nós falamos na aula passada que o principal do cooperativo é o cooperado? Então, mantendo essa lógica de raciocínio, a gente vê que na prática isso se manifesta quando a gente observa que é essencial que haja assim, capacitação constante. Essa capacitação é para melhorar a atividade econômica, é para dar um retorno financeiro melhor para o cooperado e também é para melhorar o cooperado como ser humano, como uma pessoa instruída, inserida na nossa sociedade. Professor Anderson, quer comentar? Na aula passada nós comentamos que quanto mais complexo for um produto, ele vai ser melhor vendido. Você vai poder vender ele por um preço melhor. E essa capacitação, essa formação e capacitação, ela é muito importante até para que os produtos possam ter uma melhoria, possa ter um pouco mais de complexibilidade para poder vender melhor e assim a cooperativa ganhar mais fundos. Isso. E a gente vai ver aqui no slide que na cooperativa a sociedade é de pessoas e produz sobras para os cooperados. Já na empresa comum, a sociedade é de capital e produz lucros para os acionistas. Aqui a gente vai fazer uma pequena diferenciação entre a cooperativa e a sociedade empresarial. Na cooperativa, o objetivo principal é de prestar serviços aos cooperados. Então, dar uma atividade de qualidade, prestar um serviço de qualidade que esteja sendo uma necessidade para o seu cooperado. Já na empresa, a gente vê que o objetivo é gerar lucro aos sócios. Então, o foco aqui é diferente, essa questão educacional está muito a ver com esse foco, esse que o professor Anderson comentou, essa questão de ensinar, talvez até a adicionar mais valores aos seus produtos, conseguir comercializar produtos de maior valor agregado. Isso está muito ligado a esse princípio da cooperativa de evoluir as pessoas. Vamos falar um pouquinho mais das nossas especificidades. A gente vê alguns contrapontos que na cooperativa as decisões são coletivas, pois os votos são dos sócios que prestam os serviços. E a remuneração é de acordo com o trabalho de cada um, quantas horas trabalhadas, quantos serviços entregues. Na empresa comum, o sócio majoritário tem mais poder que os outros sócios e há empregados que trabalham com salários pré-estabelecidos. Entre os cooperados e a cooperativa, existe uma relação civil. O associado é o trabalhador e nas assembleias, cada cooperado equivale a um voto. Aqui a gente tem a figurinha do cooperado votando. Muito importante destacar isso, gente. Um cooperado, um voto. Numa empresa comum, estabelece-se uma relação trabalhista, onde o empregado é subordinado ao patrão. E no processo de decisão da empresa, quem possui mais ações tem mais votos. O voto, a decisão na empresa empresarial, na associação empresarial, é sempre ligado ao capital. A questão é quem tem mais ações ou quem tem mais capital investido vai ter um peso no voto maior. Tanto no Brasil como em diversos países, as organizações cooperativas têm crescido cada vez mais. E a gente pergunta, por quê? Vamos falar então da participação relativa do cooperativismo no Brasil? Essa grande crescente pode tentar ser explicada por várias questões. Na aula de hoje a gente trouxe algumas hipóteses explicativas. A primeira hipótese é que trata-se de uma iniciativa popular. Ela é idealizada a partir das dificuldades percebidas
e enfrentadas por grupos sociais que são diversos. Por ser uma questão popular, a população cada vez mais se dá conta da importância das cooperativas e isso faz com que ela cresça. Muitos são os problemas econômicos e sociais surgindo em todo o mundo, frutos de uma recorrente crise financeiras mundiais. As cooperativas podem ser uma resposta para essas crises. Nesse caso, a cooperativa tem sido a melhor alternativa à sobrevivência ou garantia de bem-estar para grande parte da população mais atingida pelos impactos econômicos e sociais. No Brasil, observam-se significativos avanços nos diferentes ramos de atuação, um com maior, outro com menor expansão. Mas, no geral, o que a gente vê é uma expansão em quase todos os ramos do cooperativismo no Brasil. A gente vê que o ramo agropecuário é um segmento de grande importância na economia nacional, pois emprega diretamente mais de 360 mil pessoas e é responsável por quase 11% do PIB da agropecuária no Brasil. Esse é um dado da OCB, Organizações das Cooperativas Brasileiras. A gente vê que, segundo dados do Censo Agropecuário do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 48% de tudo que é produzido no campo brasileiro passa por uma cooperativa. Queria dar um destaque para esse dado? Quase metade de tudo que é produzido no Brasil passa em alguma etapa por uma cooperativa. Pode ser uma torrefação, pode ser uma cerealista, pode ser uma questão de estocagem, processamento, transporte, mas em algum momento, quase metade da nossa produção agrícola passa por uma cooperativa. A gente vê ainda que, quando se trata de volume de depósitos, as cooperativas de crédito atingem participação de 6,3% no mercado, ficando pouco atrás de bancos grandes como o Banco Santander. Aqui a gente tem uma tabela, não sei se vai dar para todo mundo ler. Ela vai falar, então, de quais são os bancos mais importantes no Brasil. A gente tem o primeiro Banco do Brasil, que vai ter uma representatividade aí de 21% dos depósitos à vista no Brasil. Temos, em segundo lugar, o Banco Itaú, que tem cerca de 16% dos depósitos à vista no Brasil. Em terceiro lugar, a Caixa Econômica, com cerca de 23%, 22,5% dos depósitos no Brasil. Nós temos em quarto lugar o Bradesco, com 8% dos depósitos à vista. Em quinto lugar, o Santander, com 6,5% dos depósitos à vista. Em sexto lugar, as cooperativas financeiras brasileiras, que têm 6,3% de todos os depósitos à vista, representando uma grande ramo do setor, quando a gente fala do setor financeiro no Brasil. O crédito no Brasil está muito ligado a essa questão das cooperativas. Pontuamos, então, a importância das cooperativas agropecuárias, das cooperativas de crédito. Agora, vamos dizer que as operações financeiras dos bancos comerciais comuns, instituições financeiras do varejo com agências para atendimento de clientes e as cooperativas mantêm-se em sexto lugar. O presidente da Organização de Cooperativas do Brasil salienta que em mais de 400 cidades brasileiras, as cooperativas de crédito são as únicas instituições financeiras disponíveis. E existe um peso muito grande, né, em ser a única instituição financeira, ser o único banco disponível numa cidade. Na semana passada nós tratamos sobre isso, professora Denise, e falamos que, principalmente nessas cidades do interior, nós temos muitos municípios que não têm uma agência bancária. E a cooperativa de crédito, ela supre essa necessidade, dando auxílio às operações financeiras para esses cooperados. A gente sabe que é economista sempre discute a importância dos bancos nas instituições, né? A gente vê essa questão de uma única instituição, como o banco faz mudar a realidade de uma cidade. Né? Uma cidade ela pode estar muito ligada às características reais dela, por exemplo, com empresas funcionando, um comércio de modo geral. Mas quando um banco chega numa cidade, isso é uma transformação para o município. Porque nesse município a gente normalmente tem pessoas que são superavitárias, é como a gente chama as pessoas que têm dinheiro a mais na conta, aquelas que recebem mais do que gastam. E nós temos pessoas deficitárias, pessoas que gastam mais do que têm de renda. Muitas vezes as pessoas são deficitárias por motivos de investimento.
Muitas vezes os empresários são deficitários, eles tomam empréstimo para poder investir. É muito importante que um banco esteja lá para fazer esse casamento entre pessoas superavitárias, que têm uma poupança para investir, e pessoas deficitárias, que precisam tomar crédito, muitas vezes para montar uma empresa que vai gerar empregos, vai gerar riqueza, vai gerar crescimento econômico. Então, a existência de um banco no município é motivo de crescimento econômico para esse município. Esse dado que a gente trouxe no slide aqui, essa questão de haver em 400 cidades brasileiras, onde a única instituição financeira é uma cooperativa, mostra a importância da cooperativa nesses municípios menores, que estão sendo menos importantes para os bancos comerciais, mas que não deixam de ser importantes para a nossa sociedade. E por causa dessa informação, de ser somente essa solução em algumas cidades, nós vemos que no slide anterior falamos sobre esse pequeno quadro dos depósitos à vista, e esse número 6,3 é muito representativo. Eu só queria chamar a atenção que do quinto lugar para o sexto, que é onde se encontra a cooperativa, o cooperativismo financeiro, a diferença é de 0,2 pontos percentuais somente. Então, tecnicamente, estamos empatados em quinto lugar, e logo atrás o próximo banco, a próxima instituição financeira é menos da metade dos depósitos à vista que acontecem nas cooperativas financeiras. Então isso mostra que é um número muito grande e uma força muito grande dentro do mercado financeiro, as cooperativas de crédito. Obrigada, isso mesmo. A gente fala então que ainda que segundo a OCB, as cooperativas de crédito contam com cerca de 6,9 milhões de associados e o consumo de 2,8 milhões, seguidas as agropecuárias, que tem cerca de 1 milhão de associados, e as cooperativas de infraestrutura, com 900 mil associados. Então, aqui nesse slide a gente está pontuando quais são as maiores cooperativas, os maiores ramos de cooperativismo no Brasil. Em primeiro lugar, então, estão as cooperativas de crédito, com cerca de 6,9 milhões de associados. Nós temos as cooperativas de consumo em segundo lugar. Terceiro, cooperativas agropecuárias. E quarto, cooperativas de infraestrutura. Dos mais de 11 milhões de brasileiros engajados em alguma cooperativa, mais de 80% deles vivem na região sudeste e na região sul. A gente tem aqui, então, que na população da região sudeste, a gente tem uma população de 80 milhões de pessoas. Desses 80 milhões, 5 milhões estão em alguma cooperativa. É muita gente, né, professor? De 80 milhões, 5 milhões estarem envolvidos com cooperativa, né? É muita gente. Também temos que atentar para o fato de as populações do sul e do sudeste serem as maiores do Brasil, né? Então isso pode ser um grande fator para que né? As cooperativas estejam, a maior número de pessoas esteja nessa região. E a gente vê aqui que na região sul, da 27 milhões de pessoas que existem morando nessa região, 4,4 milhões de pessoas estão envolvidas com cooperativa. Tem a ver também com a colonização, né? A cooperativa ela veio muito da Europa, principalmente no período da Segunda Guerra Mundial, entre guerras. Então, esses lugares que foram colonizados nesse período já trouxeram pessoas que vieram conhecendo as cooperativas, conhecendo essa realidade, né? A Itália é muito famosa por ter muitas cooperativas, na Alemanha também existem cooperativas famosas. Então, esses lugares que foram colonizados por esses europeus, eles trouxeram essas ideias que vai se expandindo para o restante do Brasil, por ser também uma grande ideia. Vamos continuar falando que São Paulo concentra o maior número de cooperados, com 3,4 milhões, seguidos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e o Paraná. Esses são estados brasileiros onde as cooperativas estão mais presentes. Essa expansão se deve ao trabalho realizado pelo movimento cooperativista, representado oficialmente pelo sistema OCB, composto por 3 grandes entidades. Primeiro, a Organização das Cooperativas Brasileiras, que é a própria OCB, a Confederação Nacional de Cooperativas, a NCCOP, e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, o SESCOP. O SESCOP, inclusive, é nosso parceiro aqui em Rondônia, fornece material para a gente, né, frequentemente, sempre está bastante presente aqui com o IFRO. O sistema conta com 27 unidades estaduais, uma em cada estado do Brasil, que, em conjunto, somam forças para potencializar a presença do setor na economia e na sociedade brasileira. De acordo com a OCB, esse ramo... Vamos começar a falar dos ramos agora, né? Sim, mais 3 hoje.
Temos 3 ramos para a aula de hoje. O primeiro ramo educacional, particularmente um dos meus preferidos, viu? Não sei se é porque a gente trabalha com educação. Antes da gente entrar nos ramos, eu queria só dar um alô para as escolas que estão conectadas com a gente aqui. O pessoal da Dona Benta, a escola Fernando Souza Gomes de Rio Pardo, escola Albino Butner, estão todos antenados. Nas escolas Irmã Dorothy também, acompanhando ao vivo. Que bom a gente ter a participação de vocês. É uma grande satisfação para a gente estar com vocês assim. Hoje nós vamos começando a falar desses novos ramos. A gente vai tentar trabalhar os 13 ramos nessa nossa disciplina. Na aula de hoje a gente tem mais 3 ramos para trabalhar, mas estamos preparados para suas dúvidas, não é mesmo, professor? Sim, vamos falar hoje então do ramo educacional, como nós vimos lá em cima no conteúdo. Nós vamos falar também do ramo especial e do ramo de infraestrutura. Isso, maravilhoso. Começando então pelo ramo educacional. Ramo educacional formado pelas escolas. Muitas vezes a gente está numa região onde as escolas são carentes, faltam escolas públicas de qualidade, faltam escolas particulares acessíveis. Nessa situação, pais e professores podem se unir e montar uma cooperativa educacional. Nós temos sim a cooperativa educacional aqui no estado de Rondônia. Quem conhece, quem já ouviu falar, comenta pra gente aqui no chat, pra gente ler o seu comentário. E hoje vamos ver aqui no slide que, de acordo com a Organização de Cooperativas do Brasil, esse ramo é formado por pais de alunos que se sentem prejudicados com o sistema educacional de seus filhos. Dessa forma, organiza-se em forma de cooperativa e contratam professores e equipes de apoio pedagógico para assumir o controle da formação escolar dos seus filhos. Esse ramo tem como objetivo controlar as práticas e os métodos de ensino, promovendo a educação de qualidade com base na democracia, na cidadania e no desenvolvimento da comunidade e na cooperação. As principais vantagens do ramo educacional são: preços mais justos, pois não tem fins lucrativos. Melhor qualidade no ensino, principalmente porque os pais estão observando de perto, estão conseguindo fazer as contratações, as melhorias, propor realmente as mudanças para atuar diretamente na qualidade do ensino. Além de melhor relação social, por estarem todos envolvidos nas famílias e na comunidade. Surgem como alternativa as deficiências do Estado de prover ensino público de qualidade e a incapacidade das famílias de bancar os altos custos do ensino particular. Aqui é importante destacar essa questão do ramo cooperativo não ter necessidade de lucro, uma entidade sem fins lucrativos. E aí, por isso, não se tem os altos custos de uma escola particular, por exemplo, que se trata de uma empresa onde há necessidade de lucro. Então, isso torna esse ramo educacional muito interessante por essa questão, e destaco também a questão na melhoria, na qualidade do ensino, né? A gente viu que tem essa carência do Estado em suprir ensino de qualidade, e os pais com essa preocupação se juntam para que seus filhos tenham uma formação melhor. Isso. As cooperativas educacionais funcionam como uma escola convencional, respeitando todas as diretrizes do Ministério da Educação. O MEC tem que ser respeitado, viu, gente? É seguido o mesmo material que qualquer outra escola. O corpo docente e a equipe pedagógica são contratados. Os pais ficam responsáveis pelo gerenciamento da cooperativa, onde todas as decisões são tomadas em assembleia, tanto a parte financeira como a definição dos métodos pedagógicos. Nós preparamos um material para tentar ilustrar um pouquinho mais para você. Espero que você goste. Cooperativismo educacional. As cooperativas educacionais são formadas por professores que se organizam como profissionais autônomos para prestar serviços educacionais e por pais de alunos que buscam uma educação melhor para os filhos, administrando as escolas e contratando os professores. O objetivo é unir ensino de qualidade e preços melhores do que em uma escola comum. As cooperativas do ramo educacional, elas se organizam ou por pais de alunos, por alunos ou por professores, mas também pode ser de professores e pais de alunos, depende da finalidade que a cooperativa tem. Muitas das vezes é porque os pais, dos alunos, eles querem uma educação de qualidade para seus filhos, onde muitas das vezes a gente não encontra
na rede pública de educação. E aí também fica bom para os pais porque eles vão ter acesso à gestão dessa cooperativa, eles podem fazer parte do corpo diretivo dessas cooperativas, definindo as metas, os planos que ele quer para a escola e também para a educação do seu filho. Sua maior vantagem é permitir que pais e professores tenham maior participação na instituição de ensino, promovendo a educação com base na democracia, na cidadania, no desenvolvimento da comunidade e na cooperação. Seria bom, né? E assim a gente estaria participando de verdade da educação dos nossos filhos, sem nos preocuparmos com a qualidade. E já saberíamos o que está sendo passado para eles. Vocês viram a importância da cooperativa de ensino? Nós que estamos numa instituição de ensino, a gente sempre puxa para o nosso lado, né? É muito importante e muito interessante. A gente vê aqui no slide alguns dados, que a gente fala que atualmente existem no Brasil 279 cooperativas educacionais. E elas contam com 50 mil associados, 50.847 associados e 3.966 empregados. É um ramo bastante importante no nosso país e na nossa região também, né? Falamos um pouco da cooperativa do ramo educacional, agora vamos começar o ramo especial. De acordo com o IBGE, 6,2% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, sendo a região sul a maior em proporção de pessoas com deficiência visual. Visando maior integração dessa parcela da população na sociedade, foi criada a cooperativa especial, com importante função social. As cooperativas desse ramo são dedicadas às pessoas com deficiências de qualquer tipo, desde dependentes químicos, egressos dos sistemas prisionais e outras situações que coloquem as pessoas em desvantagens na inserção ao mundo do trabalho e na conquista da cidadania. Importante frisar, então, que essa parte da cooperativa para o ramo especial é para as pessoas com deficiências físicas, mas também dependentes químicos e egressos do sistema prisional. Ou seja, a função aqui é abordar essas pessoas que têm alguma dificuldade para inserir no mercado de trabalho. A gente vê que essas cooperativas têm como principal objetivo desenvolver e executar programas específicos de treinamento, visando o aumento da produtividade e independência econômica e social do cooperado. Tudo de acordo com as necessidades de cada um. Visando a integração dessa parcela da população na sociedade, foi criado no cooperativismo o ramo especial, com importante função social, cuja função básica é promover a cidadania de pessoas vulneráveis. São dedicadas às pessoas com dependências químicas, egressos do sistema prisional e outra situação que coloque em desvantagem na inserção ao mundo do trabalho, geração de renda e conquista de cidadania. Organizam seu trabalho especialmente no que diz respeito às dificuldades gerais e individuais dessas pessoas, desenvolvendo e executando programas específicos de treinamento com o objetivo de aumentar-lhes a produtividade e independência econômica e social. Nós preparamos um material externo para a gente ilustrar também essa questão. Vamos ao material? Inclusão social, resgate da cidadania e direitos humanos. Essas são palavras-chave para as cooperativas do ramo especial ou social. Elas abrem possibilidades no mercado de trabalho para grupos que costumam ter dificuldades para se inserirem, como pessoas com deficiência, egressos do sistema prisional e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O trabalho na vida de uma pessoa com deficiência é muito importante porque ela te dá uma liberdade financeira muito boa, né? E coloca a pessoa com deficiência no mercado de trabalho e também em conjunto com a população. Quando eu comecei a trabalhar, eu me sinto mais realizado e não dependo dos outros. Gostaria que todos se sentissem assim. Como os sócios precisam de tutela, a cooperativa é administrada por um grupo de voluntários que organizam as atividades, jornadas, horários
e instalações de acordo com as necessidades coletivas e individuais. As atividades podem ser agrícolas, industriais, comerciais e de serviços. Em Rondônia, ainda não existe uma cooperativa especial. Bom, eles têm um papel, né, de representar os seus cooperados, né? Muitas das vezes esses cooperados são dependentes químicos ou portadores de deficiência física ou mental. Então são pessoas que muitas das vezes elas estão excluídas do mercado de trabalho, né? A sociedade tem um certo tipo de preconceito com eles. Então eles conseguem se organizar em cooperativas para conseguir uma representação, né, para buscar seus direitos, conseguir uma inclusão no mercado de trabalho, uma inclusão social. Através dessa cooperativa, né, eles conseguem ter uma representação maior e uma autoestima melhorada, com certeza. A gente vê então a importância dessas cooperativas do ramo especial. Tanto ligado a todo o poder de barganha que as pessoas têm quando estão unidas, porque, por exemplo, um grupo de cadeirantes, se estão unidos, eles conseguem muito mais facilmente negociar com a prefeitura ou com o comércio para que as calçadas e as entradas do comércio sejam acessíveis para cadeiras de roda, ou tem aquela informação na calçada que é importante para que as pessoas com deficiência visuais andem com a sua bengala. A gente pode ter esse poder de barganha quando a gente organiza essas pessoas que têm deficiências e que juntos elas vão negociar uma estratégia para superar essas dificuldades. Mas também existe esse foco na independência social e na vida no mundo do trabalho. A questão aqui é tornar o cooperado uma pessoa mais independente sozinha, que ele consiga preparar o alimento, se arrumar uma casa, pegar um ônibus, fazer atividades que parecem corriqueiras para o dia a dia, mas que se você enfrenta uma deficiência física ou alguma dificuldade ligada à dependência de drogas, ou até mesmo a questão da dificuldade do preconceito social ligado aos egressos do sistema penitenciário, ou seja, quem já passou pela cadeia, já cumpriu sua pena e já saiu do sistema penitenciário, todas essas dificuldades podem ser multiplicadas e podem ser muito grandes de ser contornadas. O que a gente tem aqui, então, é a união dessas pessoas para a superação desses problemas em comum. E, principalmente, uma questão de elaboração de estratégias para independência econômica e independência social. É um tema muito interessante, né, professor? Eu acho interessante demais, Denise, ressaltar que como é quase uma cooperativa de integração à sociedade, né? Você tem várias pessoas, não só pessoas com deficiências físicas, mas pessoas com dificuldade de, por exemplo, conseguir um emprego que vem talvez pessoas que vêm do sistema prisional teriam uma dificuldade de conseguir um emprego e assim ter sua renda. Essas cooperativas ajudam a colocar e elas entram até com a responsabilidade por aquela pessoa dentro daquele trabalho, daquele emprego. E aí a pessoa tem mais possibilidade de desenvolver a sua cidadania, né? Exatamente, é um apoio social para auxiliar a gente no exercício da cidadania, né? E essa cooperativa, apesar de ser muito importante, muito útil na sociedade, é um ramo de cooperativismo que a gente ainda não tem aqui no estado de Rondônia. Então, vale a pena ficar atento, vale a pena ficar atento para essas necessidades. A gente sabe que existem outras organizações para as pessoas com necessidades especiais. A gente conhece, por exemplo, a APAE e outras instituições que são organizadas e que atuam no nosso estado, no entanto, não estão organizadas na forma de cooperativa. Às vezes seria interessante pensar numa cooperativa para atender essas pessoas. Vamos falar do último ramo da aula de hoje? Na aula de hoje nós vamos tratar ainda do ramo de infraestrutura. Aqui na imagem a gente vê essa rede de distribuição de energia elétrica, vocês conseguem identificar? Tem fios, energia elétrica, e aqui nós temos uma ponte bastante simples. Esses são ilustrativos do que a gente quer falar nesse ramo. São cooperativas que prestam serviços de infraestrutura aos seus associados. Ocorrem comumente em regiões esquecidas pelo poder público, principalmente na zona rural. Atendem ao seu quadro social com serviços essenciais de energia, telefonia, saneamento básico, limpeza pública e segurança. Pelo fato de atuarem mais na zona rural, a grande maioria destes está no interior do país. No Brasil, são mais conhecidas as cooperativas de eletrificação,
e de telefonia rural, que atende mais de 4 milhões de brasileiros. São responsáveis pela distribuição e geração de energia elétrica, de telefonia e de abastecimento de água a mais de 500 municípios brasileiros. Esses municípios menores, que têm uma população menor, municípios às vezes que têm uma expansão territorial muito grande, então a gente tem muita gente vivendo afastado do centro, principalmente em zonas rurais. São municípios que muitas vezes têm dificuldade para ter recursos municipais e às vezes pouco interesse do poder público estadual para prestar esses serviços básicos de infraestrutura. Sem estradas de qualidade, sem pontes, sem energia elétrica e sem telefonia, é muito difícil a gente se inserir no mundo econômico. Como comprar ou vender produtos, como morar numa região que não tem esse mínimo de infraestrutura. O ideal seria que o poder público sanasse essas dificuldades. A gente vê no nosso estado mesmo muitos esforços na abertura de novas estradas vicinais, que são essas estradas rurais, né, as linhas que a gente chama aqui no estado. No entanto, às vezes não é o suficiente. Essas cooperativas existem para sanar essas situações, quadros nos quais o poder público é incapaz de sanar todas as necessidades da população. O Brasil, que é um país, né, professor, com tantas dificuldades de infraestrutura. E nesse ramo a gente pode confirmar aquele velho ditado que diz que a união faz a força, né? Essas pequenas cidades, nesses locais mais afastados, quando as pessoas se juntam, elas conseguem produzir muito mais. E juntos elas prestam serviços a rodovias, usinas hidrelétricas, aeroportos, sistemas de comunicação e outras importantes áreas estratégicas. A gente trouxe uma ilustração desse ramo também. Vamos a ela? Cooperativismo de infraestrutura. Energia elétrica, telefonia, limpeza pública, segurança e saneamento básico. Uma cooperativa de infraestrutura oferece esses serviços essenciais de forma coletiva aos seus associados, com o objetivo de que eles possam desenvolver melhor suas atividades profissionais. O ramo da infraestrutura ele é um ramo que tem uma atuação maior no sul do Brasil, principalmente no estado ali do Rio Grande do Sul. E essas cooperativas as mais comuns são as que trabalham com a eletrificação e a telefonia rural. Então são pessoas que muitas das vezes elas não têm acesso à telefonia ou à eletrificação, então elas se organizam ali e conseguem ter esse serviço. E às vezes alguns serviços também que têm um custo maior e aí eles conseguem também se organizar para ter um custo menor em cima desse serviço. Essa necessidade geralmente ocorre no meio rural, por isso a grande maioria delas está no interior. No Brasil, são mais conhecidas as cooperativas de eletrificação e de telefonia rural. Em Rondônia ainda não existe uma cooperativa de infraestrutura. Nós vemos que atualmente há no Brasil 125 cooperativas de infraestrutura, com 955.387 associados e mais de 6 mil empregados. Pessoal, esse é o nosso conteúdo da nossa aula 2 da disciplina de ramos do cooperativismo. Por enquanto, nós ficamos por aqui, mas deixamos a nossa atividade de sala e retornamos em breve. Queremos ler a sua resposta. Por favor, mande pra gente. Até breve. Olá, estamos de volta com a nossa disciplina de ramos do cooperativismo. E aqui está também com a gente a coordenadora do curso para dar um recado sobre as nossas eleições. Tudo bom, professora? Tudo bem. Então, o primeiro recado é o seguinte, é que nós tivemos que adiar nossas eleições em função da paralisação dos caminhoneiros, porque não está tendo aula em muitos polos do IFRO, né? Então, a nossa eleição foi adiada para o dia 5 de junho, que é terça-feira que vem, das 7h30 da manhã às 10 da noite pelo AVA, né? Pode entrar lá no link e votar. A segunda coisa é que, como eu havia falado para vocês na semana passada, a gente vai ter eleição para reitor e para a direção geral do campus.
A gente assistiu o vídeo do reitor na semana passada e agora a gente vai assistir o vídeo da professora Ariadne, que é candidata à direção-geral do campus. Nós só temos um candidato aqui no campus também, tá? Então a gente vai assistir agora ela falar um pouquinho sobre a ideia dela para dirigir o campus nos próximos anos. Eu sou a professora Ariadne, professora do Instituto Federal de Rondônia desde 2012. Atuo na docência desde 1998, lecionando nas escolas públicas do estado. No Instituto Federal de Rondônia, estou lotada no campus Porto Velho Zona Norte, que é o campus ofertante de educação à distância. E estou concorrendo ao cargo de direção-geral deste mesmo campus. Gostaria de contar com o seu apoio para continuar investindo na educação à distância e expandindo, por meio dessa modalidade, na oferta de cursos de graduação e pós-graduação. Nós queremos continuar investindo na qualidade e melhoria dos cursos e continuar mudando realidades que o Instituto Federal tem feito desde 2011 em parceria com o IFPR. E desde 2013 ofertando cursos próprios. Nós colocamos à disposição para que no dia 30 de maio você possa depositar o seu voto na minha pessoa. Muito obrigada. Fica pontuado aqui a importância da gente participar, então, das eleições, votar pelo nosso campus. Na terça-feira, dia 5, nossa eleição aqui para diretor-geral do campus e para reitor. Vamos ficar por aqui com esse tema e vamos começar com a nossa correção de atividade? Na aula de hoje, nós falamos um pouco sobre as especificidades do cooperativismo no Brasil, comentamos um pouco como que as leis organizam o cooperativismo brasileiro. Falamos também sobre quais são os ramos mais importantes do cooperativismo no Brasil. Falamos em volume de recursos, em número de cooperados, citamos alguns dos nossos ramos que até já foram comentados na aula passada. E além disso, ao final da aula, nós vimos 3 novos ramos. Comentamos sobre o ramo educacional, especial e de infraestrutura. Agora nós começamos a nossa atividade, a correção da nossa atividade de sala. Vamos ver a pergunta número 1? Essa é a primeira pergunta da nossa questão de atividade. A pergunta é assim: apresente algumas características importantes das especificidades do cooperativismo brasileiro. Nós vimos que são muitas essas características, né? No primeiro da aula nós elencamos 8 grandes características, mas eu gostaria de saber se você, aluno, gostaria de comentar para a gente quais são as principais, o que são as mais importantes, o que você entendeu da nossa aula de hoje. Nós estamos preparados para comentar a sua resposta, para ler o seu comentário aqui. Professor Anderson, a gente teve alguma participação no nosso chat? Ainda não. Nós aguardamos respostas para as escolas que estiverem ao vivo acompanhando a gente. Mandem suas respostas para a gente poder interagir com essas questões. Acho que a gente podia fazer assim, a gente podia ler as perguntas então e deixar um tempinho, quem quiser mandar as respostas nesse intervalo. Eu acho. Pode ser? Vamos ler a pergunta número 2? A pergunta número 2 é uma pergunta de múltipla escolha. O enunciado ficou aqui, é a letra A, e as outras letras ficaram em outros slides, né? Vamos ler então? Ela fala assim: as cooperativas do ramo especial são dedicadas às pessoas com deficiências, dependentes químicos e egressos do sistema prisional, entre outras situações que coloquem em situação de desvantagem na inserção do mundo do trabalho, geração de renda e conquista de cidadania. É o objetivo das cooperativas deste ramo. Aí tem, letra A, promover a educação com base na democracia e cidadania, apresentando foco no desenvolvimento da comunidade. Aí nós temos a letra B, unir professores que se organizam como profissionais autônomos para prestar serviços educacionais e por pais de alunos que buscam uma educação melhor para seus filhos, unindo ensino de boa qualidade e preço justo. Nós temos a alternativa C, representar importante forma de acesso ao crédito por pessoas físicas de pequena e média renda por meio da reunião das suas poupanças.
Nós temos também a alternativa D. Organizar o trabalho do cooperado, especialmente no que diz respeito às dificuldades gerais e individuais dessas pessoas desenvolvendo e executando programas específicos de treinamento, com o objetivo de aumentar-lhes a produtividade e a independência econômica e social. Nós temos, por último, a alternativa E, que fala assim: comprar coletivamente produtos de bens de consumo, tais como os alimentos, roupas, medicamentos, material escolar, entre outros. Fica a nossa pergunta para você. Qual dessas alternativas é a correta? Qual que a gente deve marcar na pergunta número 2? Nós lemos aí as alternativas e a gente está esperando ver a sua resposta, tá bom? Vamos ver a pergunta número 3? A número 3 está aqui também, uma múltipla escolha, tem esse formato assim: leia atentamente a descrição a seguir. Formada por professores que se organizam como profissionais autônomos para prestar serviços educacionais e por pais de alunos que buscam uma educação melhor para seus filhos, administrando as escolas e contratando professores, unindo ensino de boa qualidade e preço justo. A afirmativa acima descreve uma cooperativa de qual ramo? Nós temos a alternativa A, falando agropecuária, a B, consumo, C, educacional, D, crédito e E, especial. E aí, qual é a resposta correta? Vamos olhar a questão número 4? É mais uma questão de marcar a alternativa correta, né? E a gente vai ter a letra A e B aqui e as demais letras no outro slide. A 4 fala assim: as cooperativas educacionais são formadas por pais de alunos que se sentem prejudicados com a situação educacional de seus filhos e se reúnem numa cooperativa e contratam professores e equipes de apoio que possam controlar o projeto pedagógico, as práticas e os métodos de ensino. Assinar a alternativa que não apresenta uma característica das cooperativas do ramo educacional. A alternativa A fala: promove a educação com base na democracia e cidadania. A B fala: apresenta um foco no desenvolvimento da comunidade. A alternativa D fala: não tem fins lucrativos. A D fala: funcionam como uma escola convencional, respeitando todas as diretrizes do MEC. E a E, por fim, fala: surgem como alternativas às deficiências do Estado de promover ensino público de qualidade e a incapacidade das famílias de bancar altos custos do ensino particular. E aí, gente, qual dessas alternativas traz a nossa resposta? Você pode apontar para a gente? Então, gente, vamos ler a pergunta número 5. A pergunta número 5 fala: quais são as principais características das cooperativas do ramo de infraestrutura? Temos também a pergunta número 6, quais as regiões do Brasil com mais cooperativas? E, por fim, a pergunta número 7. Você acha que existe a possibilidade de alguma cooperativa ter sucesso na sua região? Por quê? Justifique se você acha que sim, se você acha que não. Qual que é a sua resposta? E, professor, nós estamos tendo participação no chat? Temos respostas para as nossas perguntas? Nós temos algumas participações aqui, sim. A Neia respondeu que a resposta, a questão número 2, a resposta seria a letra D. Vamos ver de novo a pergunta número 2? Ela fala assim: as cooperativas do ramo especial. Esse é o conteúdo da número 2. Fala do ramo especial. Elas são dedicadas às pessoas com deficiências, dependentes químicos e egressos. E aí a gente fala qual que é o objetivo dessas cooperativas. Ela está falando que é a letra D? Letra D. Vamos ver a letra D o que está falando. A letra D fala assim: organizar o trabalho do cooperado, especialmente no que diz respeito às dificuldades gerais e individuais dessas pessoas, desenvolvendo e executando programas específicos de treinamento, com o objetivo de aumentar-lhes a produtividade e a independência econômica e social. E aí, está correto, professor? E ela está correta. Está a letra D. Super correto. Excelente participação, né? Arrasou. Letra D, alternativa certa. Assinale aí na sua atividade de sala. E as demais questões? Temos participação? Não, ainda não. Mais alguém? Estamos aguardando você. Vamos esperar um pouquinho mais para ver se vem uma participação aí. Enquanto a gente aguarda, eu gostaria de comentar com vocês a nossa atividade de percurso dessa semana. Essa semana a gente começa a segunda atividade de percurso dessa disciplina. Essa é uma atividade um pouquinho diferente.
Nós fizemos uma proposta de uma atividade inserida no nosso projeto integrador. Essa atividade envolve um trabalho de pesquisa junto à sua comunidade. A nossa proposta é que você identifique se cabe abrir uma cooperativa na sua localidade, na sua cidade, na sua região. E se couber, qual seria o ramo ideal para abrir essa cooperativa? Será que seria uma cooperativa de crédito? Talvez agropecuária? Talvez uma cooperativa de consumo? A gente tem algumas regiões do nosso estado que tem bastante propensão ao lazer, ao turismo. Existem cooperativas de turismo e lazer. Ou ainda a questão escolar, nós vimos hoje cooperativas do ramo educacional, a gente pode pensar numa escola cooperativa. O que será que caberia melhor na sua região? A nossa proposta é que você faça uma pesquisa de campo. Nos nossos anexos à nossa atividade de percurso da semana número 2, nós apresentamos um modelo, tipos de perguntas que podem ser perguntadas. E a gente quer que cada classe, cada turma, faça uma única pesquisa. Então a ideia é que cada aluno pergunte para um certo número de pessoas, juntando aí 20, 30 entrevistados, e que depois vocês façam um relatóriozinho dessa pesquisa. Nós apresentamos modelos de como isso poderia ser feito. Todos estão como os anexos da nossa atividade. A nossa proposta é bastante ambiciosa. A gente quer que você faça essa pesquisa e apresente para a sua escola. Tire fotos e mande aqui para a gente. Nós vamos ter muito orgulho de receber esse material que você vai produzir aí na sua escola. Então, a gente está tentando passar um passo a passo de como isso pode ser feito. E na aula que vem, na aula 3 da disciplina, nós vamos tirar um momentinho na interação para a gente poder tirar dúvidas sobre essa atividade de percurso. A coordenadora, a professora Adriana, ela volta, ela ajuda a mostrar para a gente o que a gente espera de resultado dessa pesquisa, tá? Eu gostaria que, por enquanto, vocês lessem essa instrução de atividade de percurso e começassem a fazer as pesquisas na comunidade. Pergunte para os seus pais, para os professores, para os colegas, para os adultos que estão ao seu redor. E vamos começar a fazer essa pesquisa. Eu espero que tenha um resultado bem bonito no final da nossa 4ª semana, na nossa última aula da disciplina. Tudo bem? E por enquanto a gente está querendo comentar as respostas, né? Está chegando resposta, professor? Chegaram respostas. Bom, vamos ver então. Vamos lá. Nós temos aqui a Pamela falando que a resposta da questão número 3 é a letra C. As mulheres arrasam, né, gente? Eu tenho um orgulho, uma mulherada respondendo. Vamos lá, Pamela. O que fala a questão número 3? A questão número 3 fala assim: leia atentamente a descrição a seguir. E ela descreve uma cooperativa formada por professores que se organizam como profissionais autônomos, além de pais, né, que buscam melhor educação para os seus filhos. E aí pergunta, a afirmativa acima descreve uma cooperativa de qual ramo? E ela está falando que é a letra C, um ramo educacional. E aí, professor, está correto? Pamela, você está correta. E eu quero chamar a rapaziada que está ao vivo aí acompanhando para se manifestar, porque a Pamela acertou, a Dalva também acertou, resposta 3, C. A Elisângela também acertou, então a mulherada está em peso aí. As mulheres são maravilhosas, né, gente? Obrigado pela participação, é isso aí mesmo. Temos aqui na número 4, elas participaram também, a Pamela, a Neia, a Elisângela. Na número 4, elas responderam letra C também. Vamos dar uma olhadinha na número 4, como que é? As cooperativas educacionais são formadas por pais de alunos que se sentem prejudicados com a situação educacional de seus filhos e se reúnem numa cooperativa e contratam professores e equipes de apoio para que possam controlar o projeto pedagógico, as práticas e os métodos de ensino. Assinale a alternativa que não apresenta uma característica das cooperativas do ramo educacional. E elas falaram que é a letra? A letra C. C. Tem fins lucrativos. Elas estão corretas, porque as cooperativas não têm fins lucrativos. Não têm fins lucrativos. Finalidade é o cooperado, crescimento e evolução do cooperado. Arrasaram, meninas. É isso aí. Nós já temos então a resposta da 2, 3 e 4. Vamos ver se a gente já tem mais algumas aqui. Acho que as de múltipla escolha a gente teve resposta, né? E a número 1 nós não tivemos nenhuma manifestação ainda. Algumas características importantes das especificidades do cooperativismo brasileiro. Nós temos aqui o Jefferson, que respondeu
Eles mandam foto, né? O É professor tá foto ali, e a foto tá virada. eu sei como é que é. Aí fica um pouquinho difícil pra gente ler, mas a gente vai ler sim. Podem mandar suas fotos, viu? O professor vai tirar um momentinho aí, ele fazer a sua leitura. A número 1 é uma questão discursiva, né? Não é só alternativa, então tem que escrever uma resposta. Ele tá passando pra gente uma resposta? Ele respondeu aqui a questão número 1 e aí ela tem várias características, né? A gente listou 8 características, né, no nosso slide. 8 características. No nosso slide foram listadas 8 características. A gente pode dar uma voltadinha lá no slide pra gente ver essas características. Foi do comecinho da aula, né? Nós falamos aqui dessas 8 características. Então, essa é a resposta para a questão número 1. Quais são as especificidades do cooperativismo brasileiro? A gente pode começar. Adesão voluntária, né? Número ilimitado de associados. Número ilimitado quando a gente fala de número máximo, né? O mínimo aí a gente lembra, são 20 associados, mas o máximo não existem. A gente fala que no Brasil também existe essa questão da variabilidade do capital social, representado por cotas partes. O capital pode ser variável e a cota parte é a cota de cada associado, é a partezinha que ele integraliza. O professor Anderson deu exemplo para a gente que isso aí é variável até porque o número de afiliados é ilimitado, à medida que vai aumentando o número de pessoas que são cooperadas a uma cooperativa, vai aumentando também as cotas partes que cada um vai integralizando e isso aumenta o capital social. Então, todo esse conteúdo é muito interligado. Nós falamos a questão da inacessibilidade das cotas partes, do capital a terceiros. Os terceiros não podem acessar essa cota parte, não é possível executar. Nós falamos a questão de retorno das sobras líquidas do exercício, explicamos de novo o que são essas sobras, é a questão daquilo que foi cobrado a mais, além dos custos para a manutenção da cooperativa, e isso retorna para o cooperado. A gente fala líquidas porque é depois de fazer aqueles fundos, o fundo de reserva e o fundo de capacitação. E aqui fala que esse retorno é proporcional às atividades realizadas pelo associado. Então, se o cooperado trabalha mais cooperativo, ele faz mais ações, ele vai receber mais sobras. E aí a gente fala de outras 4 grandes características. Por exemplo, característica número 5, a sobra só terá outro destino se for discutido e votado, aprovado em assembleia, no caso de necessidade de uso das sobras e outras despesas para benefício coletivo. Não é automático. Às vezes o pessoal está precisando repor uma máquina, equipamento, alguma coisa que estragou, está precisando fazer alguma coisa até meio urgente, mas o Conselho Administrativo não pode tomar essa decisão em relação às sobras. As sobras só podem seguir outro destino quando a Assembleia assim autoriza. Falamos da característica número 6, o quórum para o funcionamento e deliberação da Assembleia Geral é baseado sempre no número de associados, no número de cooperados. Nunca vai ser no seu capital, sempre é independente do seu capital. Esse é o foco da cooperativa, o foco está no associado. Falamos da característica número 7, que é o respeito ao fundo de reserva e de assistência técnica, além do fundo educacional e social, que não podem ser divididos nem mexidos, só podem ser utilizados para essa função. Às vezes tem muito tempo que a gente não contrata nenhuma capacitação, aí o fundo educacional está bem gordinho, tem bastante dinheiro parado ali. Aí o pessoal pode ter essa brilhante ideia de vamos distribuir esse valor do fundo. Então está aqui, no Brasil por lei não pode fazer isso, ele só vai ser utilizado para a sua finalidade prevista. Por fim, falamos de uma última especificidade, essa eu acho muito interessante, muito importante destacar, que é a questão da neutralidade para temas polêmicos aí de política, questão da religião, questão racial e social. A cooperativa não está aí com essa finalidade social de dividir pessoas em religiões, em raças, em classes sociais ou em política. A divisão aqui é sempre uma questão de interesse econômico, interesse de trabalho, projetar um ganho financeiro, um ganho capital para o associado. A diferença aqui é, a cooperativa não vai ter lucro, no máximo ela vai ter sobra, mas a ideia é que seu cooperado possa ter melhor retorno financeiro, possa ter um lucro melhor por estar associado a uma cooperativa. Porque a cooperativa tem sim essa finalidade econômica, ela está ligada à inserção das pessoas nesse mundo capitalista. Essa foi a resposta à nossa pergunta número 1. Meio longa, né? Foram muitas características, né? Então nós já temos resposta da questão 1, 2, 3 e 4. Nós temos aqui a Elizabeth Santana, que respondeu a questão número 5. Então vamos para
a questão? Vamos para a questão. Quais as principais características das cooperativas do ramo de infraestrutura? Então, tá perguntando aí sobre infraestrutura. E aí, o que ela falou pra gente? Ela respondeu resumidamente, mas eu queria poder falar um pouco mais, porque a resposta é um pouquinho mais extensa. Então, elas atendem o quadro social com serviços essenciais, né? Nós vimos nos slides de energia, telefonia, saneamento básico, limpeza pública e segurança. E pelo fato de estarem nas zonas rurais, a maioria delas está no interior do país. No Brasil, são conhecidas cooperativas de eletrificação e de telefonia rural que atendem mais de 4 milhões de brasileiros. E então essa é a questão, assim, as principais características da cooperativa de infraestrutura. Então, ela atende o quadro social com serviços essenciais. A gente pode dizer... O que mais que o senhor elencou, professor? Você quer me citar de novo para eu anotar aqui? São serviços essenciais, eles são energia, telefonia, saneamento básico. Então, os exemplos é energia, telefonia, saneamento básico, limpeza pública e segurança. Limpeza pública e segurança. E a gente comentou durante a aula que ela é o tipo de cooperativa que está presente principalmente onde o setor público se faz ausente, Isso, né? Isso, no interior, nas zonas rurais, né? E então, normalmente elas então acontecem no interior do país. Então ela está presente normalmente no interior do país, que são principalmente essa questão de não ter recursos públicos, né? E um detalhe importante, Denise, é que se não houvessem essas cooperativas, muitas pessoas deixariam de ser atendidas. Nós vimos aqui na resposta que só de eletrificação e telefonia rural atendem mais de 4 milhões de brasileiros. É muita gente, né? No universo de 200 milhões. Deixaria de ser atendida, né? Nós estamos falando de uma grande quantidade de brasileiros. Espero que tenha sido uma boa resposta, que vocês tenham conseguido observar aí. Se ficou difícil de ler, vocês avisem pra gente. A gente pode tentar outras estratégias, viu? Vamos para a pergunta número 6, professor? Número 6, eu estou procurando aqui. Temos resposta já? Temos aqui da Vanderlusa. Nós temos aqui a resposta número 6. Quais as regiões do Brasil com mais cooperativas? Nós comentamos duas regiões, o senhor até comentou que são regiões também mais populosas, né? São essas duas regiões aqui, a região sudeste e a região sul. Tem alguns motivos, né? São as regiões que têm mais população também e tem a questão de colonização, né? As cooperativas surgem na Europa e elas se popularizam muito no período depois da Primeira Guerra Mundial, que, por coincidência, é um período que o Brasil recebe um fluxo migratório muito grande de pessoas que vão fugir dessa fome e miséria que vai se instalar na Europa depois da Primeira Guerra Mundial. Então, essas pessoas muitas vezes vêm já com esse conhecimento de saber o que é uma cooperativa, como a cooperativa funciona. E a grande parte desse fluxo migratório se instalou na região sul e sudeste, né? Então, está muito ligado a essas questões históricas também. Cooperativas no Brasil vão surgir na região sul e sudeste e é lá que até hoje a gente tem o maior número de cooperativas. Respondendo a nossa pergunta número 6, né? Então, Vanderlusa, você está correta na resposta número 6. E então, de você vai levar a resposta da número 7. Vamos ler a dela novamente. Você acha que existe a possibilidade de alguma cooperativa ter sucesso na sua região? Por quê? A Vanderlusa respondeu que sim, porque se tiver bons cooperados, a cooperativa pode ter sucesso. De fato. Depende muito do cooperado mesmo, né? Cooperativa, a gente viu, depende do interesse, da dedicação do cooperado, depende de um bom diagnóstico de qual a cooperativa ideal para a sua região, mas a gente espera que você consiga refletir sobre essa pergunta. Ela deixa um gancho para a nossa atividade de sala. A gente já quer levar esse questionamento para sua casa. Pergunta para o seu pai, para sua mãe, para os seus colegas de outros lugares. Você imagina que a cooperativa pode ter sucesso na sua região? Na sua cidade? Por quê? Como? Qual cooperativa?
Qual ramo de cooperativa daria certo? Por gentileza, leiam a atividade de percurso, preparem-se para responder isso aí por escrito para a gente. É o conteúdo da nossa atividade. Lembrando que no slide a gente vê a nossa atividade está aberta agora. Ela se chama Pesquisa para a Escolha do Ramo de Cooperativa. As orientações estão anexas. E depois disso a gente vai ter um período para a gente discutir, né, essa atividade. Ela fica aí até o dia 20 para ser entregue. A gente está contando com a sua dedicação. É uma atividade, a gente sabe que é diferente. Tudo que é diferente, né, dá um trabalhinho extra. Mas a gente espera que saia uma coisa maravilhosa desse trabalhinho extra de vocês. Por enquanto a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua participação na aula de hoje. A gente ficou muito satisfeito com as respostas, né? Vieram respostas muito especiais. Agradeço também a participação do professor Anderson, sempre comentando aqui a nossa aula. Obrigado, professor. Obrigado, senhora. Foi um prazer estar junto e eu quero só finalizar essa aula dando parabéns para as alunas Letícia, Rosiane e Cassiane, que mandaram aqui foto das 3 resolvendo as questões. Uma foto linda. Meu computador não está ligado ali, senão eu mostraria para vocês. Mas parabéns às 3 e todos os outros alunos que também participaram conosco dessa aula. Obrigada, gente. Até semana que vem. Educação à distância, mudando realidades.